A discussão aqui é se o espaço público pode ser apropriado privadamente por uma religião para doutrinar crianças. E eu penso que não. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Dias Toffoli. Senhora Presidente, trago o voto por escrito, que penso consigo sumariar até o horário do nosso intervalo. Cumprimento inicialmente, senhora Presidente, as doutas manifestações orais proferidas já há algum tempo neste julgamento, desde o posicionamento do Ministério Público, dos eminentes advogados que defenderam as várias óticas que estamos aqui a discutir, aqui presente doutor Fernando Neves, mas gostaria também de registrar a beleza da sustentação do advogado-geral da União sobre esse tema, que realmente muito me impressionou, doutora Grace Maria Mendonça. Senhora Presidente, cumprimento também os votos proferidos a partir do voto do eminente relator, votos extremamente profundos, votos que vão na história, na teoria, na filosofia, analisam essa cosmovisão extremamente relevante e importante para a formação do ser humano. Vou procurar sumariar o voto. Considero o hiato havido entre a sessão em que iniciado o julgamento e a sessão de hoje, em que retomamos a discussão, necessário rememorar as normas que estão sendo impugnadas. Lei Federal 9.394, de 96, artigo 33. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão dos professores. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Então, aqui a lei estabelecendo as premissas do ensino religioso e quem irá definir o seu conteúdo. Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, artigo 11. A República Federativa do Brasil, em observância ao direito de liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional do país, respeita a importância do ensino religioso, em vista da formação integral da pessoa. Parágrafo 1º. O ensino religioso católico e de outras confissões religiosas, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, em conformidade com a Constituição e de outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação. O que se está a impugnar é que referidos textos afrontam a Constituição da República. Aponto os dispositivos alegados na inicial. E a inicial, em síntese, diz que os dispositivos violam o princípio da laicidade adotado pelo Estado brasileiro, motivo pelo qual necessitam de interpretação conforme a Constituição Federal, de modo que o ensino religioso nas escolas públicas se dê apenas no modelo não confessional e que os professores que ministrem a disciplina não sejam admitidos na condição de representantes de corporações religiosas. Colhidos os votos do relator, ministro Roberto Barroso, pela procedência da presente ação, no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber e Luiz Fux, também colhidos os votos do ministro Alexandre de Moraes, que iniciou a divergência do ministro Edson Fachin, o qual também dissentiu do eminente relator, e agora há pouco antecipou voto, em razão de viagem, o ministro Gilmar Mendes também acompanhando a divergência. Eu havia feito esse pequeno resumo, porque seria eu o primeiro a retomar o julgamento na data de hoje. O ministro Fachin, ele acompanhou o relator? A divergência. Divergência. A divergência.
Pois bem, segundo o requerente, a previsão de ensino religioso nas escolas públicas nos moldes da legislação impugnada ofenderia o artigo 19, inciso 1 da Constituição de 1988, o qual prescreve ser vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Isso é o que está na Constituição. Contudo, ao refletir sobre o tema, também me vejo inclinado a discordar das relevantes considerações trazidas em seu brilhante voto pelo ministro relator. E o faço pelas razões que passo a delinear. Muito se falou neste tribunal acerca da laicidade estatal adotada no Brasil, consoante o dispositivo constitucional citado, estabelecendo-se que se trata, em linhas gerais, do princípio segundo o qual o Estado está dissociado da Igreja e não orienta a tomada de decisões por dogmas e preceitos religiosos. Também já se falou nesta casa que laicidade não se confunde com laicismo e que o Estado brasileiro não é inimigo da fé, tampouco rejeita o sentimento religioso que permeia a sociedade brasileira. Aliás, nenhum dos votos que dá interpretação conforme e julga procedente a ação professam algo contrário à religiosidade dos cidadãos brasileiros. Como acaba de, mais uma vez, se manifestar o eminente relator, é uma visão que Sua Excelência tem da interpretação da Constituição a respeito dessa necessidade de diálogo, de tolerância, na ótica de Sua Excelência. Muito bem. Não há aqui quem esteja a favor ou contra esta ou aquela religiosidade, não há aqui quem esteja a favor ou contra o ensino religioso. Mas sim como se daria, e vamos e venhamos, realmente algo complexo dentro do Estado laico, como se professar, do ponto de vista da educação, a análise do ensinamento da religião. Pois bem, a separação entre Estado brasileiro e a Igreja não é uma separação absoluta. A neutralidade diante das religiões que a laicidade estatal impõe encontra ressalvas em razão de preceitos constantes na própria Constituição Federal. E isso foi muitas vezes destacado aqui nas manifestações dos eminentes advogados na tribuna, em memoriais, em pareceres trazidos. Rememoremos a Constituição Federal. Não podemos ficar apenas no artigo 19. Vamos verificar os vários dispositivos que a Constituição Federal trata dessa relação entre Estado e religião. Inicialmente, invoca, já no preâmbulo, a proteção de Deus. No artigo 5, inciso 6, prevê a liberdade de crença. Depois, proíbe que o Estado subvencione igrejas ou lhes embarace o funcionamento, todavia, admite a colaboração de interesse público, artigo 19, inciso 1. Permite que um indivíduo deixe de cumprir obrigação a todos imposta, alegando escusa de consciência, artigo 15, 8º. Garante a proteção dos locais de culto e suas liturgias, artigo 5º, 6. Prevê imunidade de impostos em relação ao patrimônio, renda e serviços relacionados à atividade religiosa, artigo 150, 6A. Assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, artigo 5º, 7º. Possibilita a destinação de recursos públicos às escolas comunitárias confessionais, artigo 213. E o que mais nos importa no momento, determina que seja ofertado o ensino religioso de matrícula facultativa nas escolas públicas, o artigo 210, parágrafo 1º. São inúmeros, portanto, os contatos entre Estado e religião previstos na Constituição Federal. Não há, portanto, no Brasil uma separação estanque entre o Estado e as religiões. Até porque as religiões são professadas e existem dentro do Estado nacional. A mesma Constituição que proíbe o Estado de fomentar a atividade de confissões religiosas prevê imunidade de impostos quanto a seus templos e admite que receitas públicas sejam destinadas a escolas confessionais que preencham
certos requisitos. A mesma ordem constitucional que proíbe o Estado de financiar cultos admite a colaboração de interesse público entre poder estatal e entidades religiosas. Não podemos deixar de citar o exemplo de sucesso e de grande relevância pública das parcerias entre o poder público e as Santas Casas de Misericórdia existentes no Brasil desde 1543, como já destacara em seu voto o ministro Alexandre de Moraes. E é essa mesma Constituição que determina seja ofertado o ensino religioso nas escolas públicas de matrícula facultativa. No dizer do professor André Ramos Tavares, pretender que o Estado adote um total distanciamento da religião pode significar algo não apenas não desejável, anota nesse sentido Jorge Miranda que o silêncio perante a religião na prática redunda em posição contra a religião, como também impossível e fraudulento nesse sentido por estar a encobrir uma realidade não declarada e possivelmente não consentida e não compartilhada socialmente, além de ser um caminho propício para a diminuição da liberdade religiosa plena. Cito a fonte. De fato, digo então, que o sentimento religioso permeia a construção cultural do povo brasileiro e não pode ser ignorado pelo poder público e pelo legislador. Esse fenômeno é tão forte e presente que, consoante noticia Rodrigo Scalquete, se referindo à promulgação da Constituição, diz ele: nesse momento histórico da nossa nação, a promulgação da Lei Máxima, o primeiro ato oficial do dia 5 de outubro, foi um culto ecumênico. É, sobretudo, de se notar a importância da religião em época festiva para a democracia, em que se reafirma a não adoção de qualquer religião como sendo a oficial. Porém, demonstrava-se que a laicidade não significa neutralidade quanto à manifestação de atos de cunho religioso por parte do Estado. Cito a fonte. Pois bem, o modelo de laicidade adotado no Brasil, portanto, compreende uma abstenção por parte do Estado, pois obsta que o poder público favoreça corporações religiosas, prejudique indivíduos em decorrência de suas convicções e impeça a liberdade de expressão religiosa. Mas abrange também, por expressa, e aí apenas quando há expressa manifestação e previsão constitucional, abrange também, por expressa previsão, condutas positivas que o poder público deve tomar para assegurar a liberdade religiosa. Assim, a imunidade de impostos em relação aos templos pode ser visto como uma conduta omissiva de não tributar, mas também como um fomento à expressão da religiosidade. Artigo 213 da Constituição Federal, o qual permite o aporte de recursos públicos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, deixa entrever o grau de importância do ensino e da colaboração entre igrejas e poder público, além de configurar uma conduta comissiva do Estado. Da mesma forma, a previsão de ensino religioso nas escolas públicas configura uma atuação positiva do Estado e densifica a relevância que a Constituição conferiu à educação e ao ensino religioso na formação do indivíduo. Não é possível compreender a configuração do Estado laico brasileiro diante de todo o plexo normativo que envolve a questão. A Constituição Federal delineou a laicidade do Estado brasileiro ao prever limitações ou ressalvas à separação absoluta, estabelecendo assim qual o modelo a ser adotado. O modelo é, portanto, a regra somada às suas exceções. Nesse sentido, a laicidade deve ser lida à luz dos demais princípios que informam o sistema jurídico constitucional pátrio. Por outro lado, também há extreme de dúvidas a existência de vasta proteção constitucional à liberdade de crença no direito brasileiro. Já sob os primeiros raios da República Brasileira, consagrou-se em âmbito normativo o respeito à liberdade de crença, e foi sob essa influência longínqua que a Constituição Federal de 1988 fez clarividente em seu texto a proteção à liberdade de crença sob as variadas nuances desse feito. A liberdade religiosa também se exprime por meio da comunicação das ideias religiosas, que é vertente da liberdade de expressão e, como tal, pode ser exteriorizada tanto no ambiente privado quanto no público. O direito à liberdade de crença guarda íntima relação com o direito à manifestação do pensamento, seja do pensamento religioso, seja das ideias agnósticas, seja um contrassenso que a exteriorização do pensamento de uns seja tolhido em nome da proteção da liberdade de crença de outrem. A proteção constitucional, portanto, é ampla e não contrapõe a crença à descrença, mas antes as iguala, de modo que há o direito de questionar as crenças, de modificá-las, de substituí-las, mas também há o direito de crer e de se conduzir de acordo com essa crença. E esse direito, associado ao direito à livre manifestação do pensamento,
traduz a impossibilidade de o Estado proibir a vivência na esfera pública de uma cosmovisão pelos indivíduos que assim o desejam. A proteção à liberdade individual de crenças e ao direito de exercê-las, portanto, desautoriza a criação de sobreposição jurídica de um credo em detrimento de outro, como desautoriza ainda a sobreposição do credo à descrença e vice-versa, de forma que são livres todos os cidadãos para crer e exercer seu credo, e a isso o Estado protege. Mas também são igualmente livres os cidadãos, e a isso também assegura o Estado proteção para não exercerem credo nenhum. Esclarecidas essas premissas, entendo ser necessário estabelecer o próprio sentido e alcance dos parâmetros normativos constitucionais e entendendo-os como pertencentes a um sistema normativo uno, sob pena de admitirmos a existência de uma antinomia não apenas aparente, mas real entre dispositivos constitucionais. A laicidade estatal prevista no artigo 19.1 da Constituição Federal não pode, assim, ser interpretada separadamente das citadas ressalvas constitucionais à separação entre Estado e Igreja, da proteção constitucional da liberdade de crença, no sentido amplo mencionado. Por sua vez, a previsão de ensino religioso facultativo nas escolas públicas, ao contrário do que fazem supor alegações contrárias à sua existência, também não é uma inovação trazida pelas legislações agora impugnadas nesta ação. Tirante o contexto histórico-constitucional que justificou a permanência dessa previsão ao longo do tempo no Brasil, inicialmente pelo governo provisório de Getúlio Vargas, por meio do decreto número 19.941 de 1931, e depois pelos constituintes da Carta de 34, o ensino religioso no período republicano sempre teve como base a necessidade de respeito à laicidade do Estado brasileiro, garantindo-se a facultatividade da disciplina. E aí cito também a Constituição de 1934. E aqui eu vou resumindo, senhora presidente, nesse voto que trago, porque o ministro Alexandre de Moraes fez já no seu voto, de maneira bastante precisa, todo esse histórico da evolução do nosso direito constitucional e infraconstitucional na matéria do ensino de religião em nossas escolas públicas. O ministro Alexandre de Moraes realizou em seu voto um estudo histórico valioso para a elucidação de como a expressão ensino religioso foi compreendida, votada e discutida ao tempo dos trabalhos constituintes. Além de Sua Excelência apontar toda a evolução histórica e a aplicação ao longo do tempo, também demonstrou os debates na Constituinte. Gostaria apenas de destacar, senhora presidente, embora já o tenha feito com bastante profundidade o ministro Alexandre de Moraes, que houve participação intensa de diversos setores da sociedade civil durante o processo constituinte, como é de todos nós sabido. Ainda assim, apesar de todas as discussões, num sentido e em outro, prevaleceu a expressão ensino religioso, sem qualquer menção à necessidade de ser não confessional. Então, isso foi debatido no processo constituinte. A Constituição de 88, desse modo, após um profundo e plural debate, ponderando os valores em voga, autorizou o modelo histórico do ensino religioso, não vedando que esse ensino pudesse ser ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por este ou por seus responsáveis. Ocorreu, portanto, uma autorização expressa e consciente do Constituinte, expresso no dispositivo constitucional e na sua letra, de que o modelo de ensino religioso a ser ministrado em sala de aula fosse, sim, confessional, com a devida vênia dos que pensam de modo contrário. É de se indagar, então, como compatibilizar o ensino religioso confessional com a laicidade do Estado brasileiro e a liberdade de crença. Digo que a própria Constituição trouxe a solução para a composição desse aparente conflito, qual seja a facultatividade do ensino religioso, expressamente prevista no parágrafo 1º do artigo 210 do texto constitucional. O ensino pode, portanto, ser religioso na modalidade confessional
E a facultatividade existe exatamente para resguardar a individualidade da pessoa e sua liberdade de crença. Ou seja, o artigo 210, parágrafo 1º da Constituição Federal, ao prever a oferta do ensino religioso na forma facultativa, resguarda, de um lado, o desejo dos que queiram se aprofundar numa determinada fé e, de outro, o desejo dos que não querem se sujeitar a determinados dogmas e preceitos. Por essa razão, com a devida vênia do eminente relator, seu brilhante voto, seus fundamentos, e daqueles que o acompanharam ou que venham a acompanhar, em meu entender, a procedência da presente ação direta acarretaria verdadeira mutação constitucional do sentido do artigo 210, parágrafo 1º da Constituição Federal, sem os pressupostos que embasam um processo de alteração informal do texto da Constituição Federal. Isso porque entendo, senhora presidente, e desenvolvo isso em meu voto, que os pressupostos sociais, culturais da sociedade brasileira de hoje em matéria de professar religiões continuam os mesmos, e os dados do IBGE assim o indicam, daqueles presentes ao tempo do processo constituinte. Faço algumas manifestações, cito também Karl Lorenz a respeito da posição na Alemanha do tema, o ministro Gilmar Mendes, com profundidade agora há pouco, abordou isso, então vou omitir a leitura, senhora presidente. Então eu digo que, para se admitir que o ensino religioso não mais se dê nos moldes previstos na Carta de 88, o retrato atual da sociedade brasileira teria que destoar daquele de então. No entanto, no último censo realizado pelo IBGE em 2010, 92% dos brasileiros se declararam como adeptos de uma religião. Não se está, com isso, a defender posição majoritária em detrimento de minorias religiosas, de forma nenhuma. Até mesmo porque o modelo de Estado democrático brasileiro que se deseja é plural e inclusivo, já havendo a Corte adotado posições contra-majoritárias a fim de concretizar postulados da Constituição de 1988. Está-se a afirmar que a Constituição fez uma opção válida pelo ensino religioso, resguardando a laicidade do Estado e a liberdade de crença com a previsão de facultatividade e participação, e que essa escolha é ainda hoje justificável pelos parâmetros vigentes. Conforme assenteia Lures, o Estado brasileiro não é inimigo da fé e leva em consideração o sentimento religioso e a formação cultural do povo brasileiro. O reconhecimento da laicidade e da liberdade de crença não podem tornar letra morta a previsão constitucional de que deve haver nas escolas públicas ensino religioso. De outra banda, o cumprimento da referida previsão não pode acarretar o afastamento do caráter laico do Estado brasileiro e da proteção da liberdade de crença. Exatamente para harmonizar essas disposições constitucionais é que foi facultada a matrícula na mencionada disciplina. Além disso, para dar concretude ao 210, parágrafo 1º, e para que não restassem dúvidas a respeito da harmonia entre ensino religioso, laicidade do Estado e direito fundamental de liberdade de crença, os dispositivos legais questionados prevêem, além da matrícula facultativa, que o ensino religioso deve ser plural e diverso, devendo o conteúdo programático ser estabelecido em parceria com a sociedade civil, inclusive com a participação das diferentes denominações religiosas, respeitada ainda a diversidade cultural do Brasil e vedadas quaisquer formas de proselitismo. Ressalte-se ainda que diversas das entidades ouvidas durante a audiência pública que instruiu esta ação relataram que o ensino religioso confessional seria prejudicial aos alunos agnósticos ou que adotam crenças minoritárias e que a má aplicação e regulamentação do preceito terminaria por proteger somente aqueles estudantes que professassem religiões tidas por majoritárias. Em meu sentir, a solução do problema não perpassa pela vedação do ensino religioso confessional, mas pela concretização e aplicação efetiva do que está previsto no 210, parágrafo 1º da Constituição Federal e detalhado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.346 de 96, e especificamente no artigo 33, caput e parágrafos. Destaque-se quando o caput do artigo 33 da 9346 veda quaisquer formas de proselitismo. Ele preserva a liberdade religiosa, inclusive a liberdade de não ter credo, proibindo todas as formas de catequese daqueles que não professam aquela fé. Entendo que a solução para garantir o legítimo direito constitucional de quem não adota crença ou de quem professa religiões minoritárias não pode acarretar a exclusão dos que adotam crenças dominantes do âmbito de proteção da norma.
quando se dá diante de uma proteção constitucional ou legal deficiente, quando se está diante de uma proteção constitucional ou legal deficiente, seja por um defeito na sua redação ou por uma falha em sua aplicação, a solução consentânea com o princípio da dignidade da pessoa humana não se dá pela exclusão dos protegidos, mas pela inclusão dos excluídos. Se considerarmos a oferta do ensino religioso como direito subjetivo, como faz a Constituição, a conclusão a que se chega é a de que se deve exigir do Estado a facilitação de seu cumprimento integral, não permitindo que a dificuldade de sua implementação prática resulte no aniquilamento do direito para todos. A forma de harmonizar os multicitados dispositivos constitucionais, portanto, não é banindo o ensino religioso confessional, mas instando o Estado a alargar o ambiente público de modo a abranger as mais diversas cosmovisões sem discriminação. Até porque a adoção do modelo confessional de ensino religioso não significa que o Estado voltou a adotar uma religião oficial. O Estado continua sendo laico e não confessional, devendo manter-se neutro em relação a todas as igrejas, lato sensu. Mas isso não impede que o ensino religioso confessional possa ser praticado de forma plural dentro das escolas públicas. Assim, o caminho deve ser o do chamamento da sociedade civil para definir, no âmbito da comunidade, das associações de pais e mestres, dentre outras instâncias de discussão, quais os credos que devem ser ofertados, com a garantia sempre da efetividade do direito de opção pela participação na disciplina, que deve preceder o ato de matrícula para evitar constrangimento futuro do aluno. E isso, evidentemente, respeitada as características regionais locais. Há locais em que determinadas religiões têm um maior número de adeptos do que outras. Inclusive, é nesse sentido que caminha a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aqui questionada, a qual expressamente prevê a participação da sociedade civil na fixação do próprio conteúdo do ensino religioso, dispositivo que li logo no início. Essa previsão legal privilegia ainda a descentralização do sistema de ensino prevista na Constituição Federal, pois permite que cada sistema local e regional, como já disse, adote o conteúdo que melhor atender a comunidade a qual pertence a escola. Densifica, ademais, o princípio da gestão democrática do ensino, pois permite o envolvimento da sociedade na condução da educação. Artigo 206 da Constituição. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 6º, gestão democrática do ensino público na forma da lei. O artigo 211. A União, os Estados, Distritos Federais e municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Verifica-se, portanto, senhora presidente, que a LDB, ao invés de excluir, enfatiza o imprescindível caráter plural e inclusivo do ensino religioso, pois faz um chamamento público da comunidade e das diferentes denominações religiosas, incentivando a participação das minorias. Por outro lado, como bem esclarecido pela douta Advocacia Geral da União, amparada inclusive em manifestação do Ministério da Educação, em verdade, a LDB, estrategicamente, deixou o conteúdo das disciplinas de ensino religioso em aberto, para ser definido em parceria com as comunidades locais. E o interconfessional, respeitando-se também, no caso do interconfessional, a possibilidade das comunidades locais estabelecerem democraticamente, na forma como previsto na Constituição, o modelo e o conteúdo. Por essa mesma razão, não vejo óbice a implementação do ensino religioso mediante colaboração de interesse público entre o Estado e as diversas confissões religiosas que, em condições de igualdade, demonstrarem interesse em participar da vida dos educandos, o que é expressamente permitido pela própria Constituição Federal, artigo 19(1), até mesmo porque essa seria uma das formas que acarretaria menor ônus financeiro ao Estado. No entanto, é importante que se diga que o acesso ao espaço público deve ser assegurado a todas as religiões que sejam interessadas nele, em condições de igualdade, respeitados os princípios que devem nortear os atos da administração pública, inclusive o da impessoalidade, por óbvio. Por fim, no tocante ao acordo celebrado entre a Santa Sé e a República Federativa do Brasil, compreendo que o artigo 11, atacado, em quase nada acrescenta às disposições já constantes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que, por sua vez, pouco acrescenta à dicção do artigo 210, parágrafo 1º da Carta da República. A menção à confissão católica, especificamente, existente na norma convencional impugnada, se justifica, tendo em vista que o Estado do Vaticano representa tão somente a Igreja Católica Apostólica Romana. A celebração de acordos entre a Santa Sé e outras entidades de direito público internacional é algo comum no âmbito das relações internacionais,
conforme noticia o ministro Ives Gandra Martins Filho, em sede doutrinária. Disse o ministro Ives, atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em obra publicada, O Estado Laico e Liberdade Religiosa. A Santa Sé tem, na atualidade, tratados regulando as relações da Igreja Católica com praticamente todos os países do mundo. Ao todo, são 178 países com quem mantém relações diplomáticas. Ademais, a norma convencional em questão, o artigo 11 do acordo, faz referência expressa ao ensino religioso ministrado também por outras confissões religiosas e reitera o respeito à diversidade cultural, religiosa